cavalo de pau aqui na nossa resenha, porque ontem nós recebemos lá na HG Play o Lucas Silva e o Valu recebeu lá na Samuca TV o Romero, pois não. Só pra informar que daqui a pouquinho, quando bater a meta de like, tem informação do Cruzeiro. Opa! A meta é 1.000, né? 1.000. A meta é 1.000. Então 1.000. Batendo 1.000 likes aí, tem informação. É quente a informação? É quente? É uma boa informação pro torcedor, Uma pra boa ficar mais informação. tranquilo. Uma A gente tá boa com informação. 682 curtidas, então a gente chegar a 1.000. Então se bater 1.000... Bater 1.000, a gente tem vai ter uma informação. informação quentinha e exclusiva do Cruzeiro. Eu achei que foram entrevistas muito boas, tanto do Lucas Silva quanto do Romero. Do Romero não assisti ela toda, mas boa parte. Aliás, que figura é o Romero, né? Nossa, impressionante. O Lucas Silva também é maravilhoso. Ontem foi um bom papo com os dois. E, cara, eles contaram. Eles absorveram para eles também um percentual interessante. O Lucas Silva, não sei quanto que o Romero jogou de lá, Valu, mas o Lucas Silva falou, cara, é 50-50 mesmo. A gente tá dividindo essa com o Tite. Fizeram uma reunião com o Tite no início da semana, né, que é para lavar roupa suja mesmo. Negaram que eles tenham escalado o time, né? O Lucas Silva negou, e o Romero também eu vi que negou lá na entrevista, que tenham escalado o time no jogo do final de semana. Né, vamos mudar o sistema. Eles negaram. Fortalecer o meio-campo, não é isso? Isso. A informação que o Pedro Rocha deu. O Lucas Silva falou que não teve nada disso, assumiu a bronca, disse textualmente que não tem nenhum tipo de desacordo com as ideias do treinador, que inclusive gostam e apoiam as ideias do treinador e que, cara, ele só não conseguiu explicar, eu não sei se o Romero conseguiu lá, Valu, de por que caiu tanto o futebol do Cruzeiro. Cara, o Romero foi muito pra linha de assumir responsabilidades, não falou porcentagem também, ele não falou de porcentagem, mas falou, nós jogadores temos que fazer melhor. Perguntei se era entendimento do vestiário, se mesmo com esse calendário tumultuado desse ano de 26, se era possível se estar melhor, se os jogadores têm esse senso crítico. Sim, todos têm esse senso crítico. Eu perguntei especificamente para ele a respeito da saída de bola do Tite. Você com o Leonardo Jardim geralmente se posicionava entre os zagueiros, ou você ou o Lucas, agora essa parte eu vi. Ou você ou o Gerson, né, que é o seu companheiro agora, joga. Sim, isso é um pouco diferente, a gente tá procurando se adaptar, mas nada. Perguntei outra coisa importante, nem foi em cima dessa informação do Pedro Rocha, se, exemplo, a saída de bola tá assim, se a comissão técnica permite a eles uma liberdade de, sim, inclusive na conversa que teve, trocas de ideias, falando, olha, o que vocês acham? E aí quando a gente pergunta o que vocês acham, né, é diferente dos jogadores mandarem no trabalho. Ele deixou bem claro a questão hierárquica, que o técnico é o Tite. Ele ainda usou assim, o técnico que tá treinando o Cruzeiro, ele ainda falou até do Diniz. Falou, exemplo, meu jogo desenvolveu muito por conta do Diniz. Eu não era um cara que carregava a bola daquele jeito, como eu carreguei no gol que nós fizemos contra o Mirassol. Eu carrego a bola por 30, 40 metros. Então, jogador de uma forma geral, achei interessante ele falando isso também. Essa questão de técnico muda, às vezes não muda tanto quanto vocês imaginam que mude assim. Porque jogador... Então ele pensa igual você. Vai, que é 30-70. Vai, Thiago. Porque ontem... Eu tô surpreso com a sua carinha de surpresa. Ontem teve um amigo nosso que perguntou pro Lucas Silva, e o Lucas Silva falou que era 50-50. Ele perguntou só pra poder usar isso contra você. De responsabilidade, neste momento ele perguntou. Então, perguntou só pra poder usar isso com você. Responsabilidade. Quanto representa, eu acho que é mais. Eu também acho que é mais, mas... Bom, senhores, vocês querem esfregar na minha cara mais uma vez que vocês pensam diferente de mim? Absolutamente, eu não me manifestei, candidato. E pra mim, mas você perguntou só pra provocar, o sorriso tá estampado, você não consegue, você começa a morder a boquinha de lado. É isso. Se eu mordo a boca... carinha de quem tá gostando demais. A influência sua é a mesma. Muito bem. Mas então, se a sua responsabilidade é 50-50, a influência que você tem é essa, 50-50. Não, tô tentando te defender. Não, pode continuar a resenha. Aí só pra completar... Candidato, tô te defendendo. Como candidato, o senhor não conhece as regras do debate? Desculpa, Valu, eu só quis te provocar, amigo. Mas você tá muito feliz, e essa felicidade que eu gosto. Essa insuportável, toda hora você para, segura o cara, fica borrifando no comentário dele, é desagradável. Você quer que eu pare? Quer que eu vá embora? Não, você borrifar o comentário dele. Só pra terminar... Aquele dia que eu fiquei piroca foi por causa disso. Só pra terminar, o Romero disse assim, se o técnico falou que, tipo, eu tenho que ir de frente pra essa parede aqui, a gente
executa, mas não executa sem dar opiniões a respeito. Então falou dessa liberdade, falou que o que falta mesmo é as coisas começarem a acontecer. Lamentou muito o jogo do Coritiba. Tem gente que fica brava, né? O Rodrigo Genta, por exemplo, achou um absurdo quando eu falei do bom primeiro tempo, e foi mesmo um bom primeiro tempo contra o Coritiba. Ali, se o Cruzeiro tivesse conseguido uma vitória, empatado com o Mirassol, 4 pontos ali em 6 disputados, depois do episódio do Botafogo, vamos seguir, enfim. E tá encarando o jogo de amanhã como uma oportunidade de uma sequência acontecer e o trabalho começar a virar, HG. Olha, nós temos inclusive um trecho do Tite falando, Priscila, falando exatamente sobre, aliás, do Lucas Silva falando exatamente sobre o Tite, né, que foi uma pergunta que a gente fez ontem na HG Play. Pois não. Antes mesmo dele chegar, ele me ligou, ele me procurou para conversar, para falar que estava chegando, que queria agregar muito ao nosso clube, me perguntou. E eu fiz questão de falar para ele que recebeu um grupo muito do bem, um grupo muito trabalhador. E ele já chegou, os treinamentos dele é muito bom, o dia a dia, a comissão técnica. Ele é muito ser humano, muito amigo assim mesmo. E ele já deixou muito bem claro que a porta dele está aberta para qualquer jogador, seja experiente, seja da base, procurar ele para conversar, para poder ajudar. Então assim, é um cara muito do bem, e nós jogadores, confesso que nós sentimos isso também, porque a gente vê no dia a dia o tão empenho que ele coloca, os treinamentos, as preleções, os jogos, então a preparação com que ele faz para que a gente chegue no jogo e performe da melhor forma possível, que a gente continue mantendo aquela nossa performance do ano passado. E a gente sente isso, que tem uma cobrança, uma pressão muito grande em cima dele, e que nós jogadores a gente quer corresponder, porque não é só ele, nós dentro de campo que estamos ali jogando. Então, e eu vejo também que é muito tempo ao tempo, deixar as coisas um pouco acontecer. Eu sei que o clube tem grande expectativa, o torcedor tem grande expectativa por esse ano, por Libertadores, como a gente terminou o ano passado, mas eu acho que um pouquinho também é de paciência, tempo ao tempo, para as coisas acontecer, o entrosamento vir 100%, conectar de fato todas as características dos jogadores nos jogos. Então esse negócio desse campeonato começando assim, quase praticamente ter férias, né? Que foi coice de burro, coice de porco pra caramba. Começa o ano com jogos pesadíssimos, né? Eu tenho falado que tem treinado, o treino tá sendo jogando, né? Isso tem sido um fator para dificultar para vocês entender ali o que o Tite até fisicamente, né? Mas não me parece ter colocado muitas ideias novas, cara. Isso que tá me chamando a atenção. Ele muda de lado o Christian. Não, mas não tem muitas ideias novas. Tô falando assim, de chegar a encher a cabeça dos jogadores de ideias. Essa alteração não tem, né, na Lucas? forma de jogar. Ele retém mais a bola. O Tite gosta mais de posse. Não gosta? Mas assim, não mudou em relação à formação, a tantas características do time não mudou. Alguns jogadores trocaram de posição no entendimento dele, no que ele quer observar, no que ele quer ver, no que ele busca. E assim, cada treinador tem a sua característica principal, por mais que a gente já tinha um entrosamento ali muito grande. Mas não mudou, assim, até os nossos treinamentos também é muito, muito parecido com o que a gente vinha tendo também. E assim, como eu falei, acho que é um pouco do tempo ao tempo, da gente se conhecer mais dentro de campo, porque uma coisa é você treinar e uma coisa é você ganhar esse entrosamento dentro do jogo. E aonde só vem jogos assim, pesados, já começa o brasileiro, e aí, assim, como eu falei, tempo ao tempo. Antes mesmo. Foi boa a entrevista, viu, Foi Artinho? muito boa a entrevista. O Lucas falou, e assim, nem por nossa parte, não, pelo entrevistado mesmo. Não, o entrevistado foi bem demais. O Lucas sempre falou muito bem, mas novo. Sabe o que eu achei impressionante ontem? A capacidade que ele teve de não fugir de nenhum assunto, cara. De responder todos. A gente perguntou coisas espinhosas, por exemplo, a questão do Gabigol, a gente perguntou, ele respondeu. A questão... Teve outra coisa que a gente perguntou. O Genta perguntou um negócio bem... Não, o Genta perguntou sobre o momento que ele estava vivendo, que ele estava muito mal. Verdade. E ele... O Genta teve que até ir a público falar a respeito. Aliás, o povo muito chato, O povo é muito chato, né? Por causa de uma palavrinha que ele falou tiriça. Tiriça. Pô, que isso aí é engraçado. Você fala assim... Também? Tava mesmo. Você fala... Não, eu falei, teve uma hora que eu disse pra ele assim, falei... Qual é o percentual de participação de vocês nesse início de temporada horrorosa? Sim. Aí ele fala assim, ele falou, não acho que foi horrorosa não. Eu falei, não, pera aí, Lucas.
No Campeonato No Brasileiro. Campeonato Mineiro, vocês classificaram na primeira fase em primeiro geral. Mas o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá na lanterna. É isso. Né? Então é horrorosa o início de temporada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É um negócio medonho. O Cruzeiro perdeu 3 jogos no Campeonato Mineiro, é isso? 3 ou 4? No Mineiro? No Mineiro, 3. 3 é muito. Não é? Não é? Sim. É Então, muito. É muito. E depois eu perguntei, e depois assim, ele deu umas declarações até que que eu fiquei surpreso, quando ele falou da questão da passagem pelo Grêmio, né? Ele bateu na imprensa lá do Sul. Falei ontem com os Bateu meninos. pesado, inclusive, na imprensa, Falei ele ontem surpreendeu. com os meninos. E teve uma outra coisa que ele falou na Lembra que eu coletiva, contei ontem na no entrevista, Rafael? Cara, que a gente até falou, pô, ele... eu- não, foi do Gabigol, do Gabigol. do Gabigol. É quando ele falou mesmo, que foi perguntado a ele se incomodou o Gabigol ter ficado em São Paulo depois do pênalti perdido. E aí ele disse que sim, que incomodou sim, porque o combinado era de que após o jogo todos voltassem. Fizemos boa leitura então, porque falamos disso logo depois no programa. Que não, mas havia incomodado. a gente tinha Falamos, informação. Isso, mas E eu mas, tenho até uma pô, informação que vai contra o que disse o Lucas Silva, que ele falou que não houve nada no vestiário. A informação que eu tenho é que no vestiário houve sim incômodo. Sim. Muito incômodo. Também. No vestiário todo mundo ficou lamentando mais do que Aqui, brigando. Eu não ia, obviamente, não seria deselegante dizer pra ele que não, né? ele falou sobre características, né? Ele cita a palavra características de um treinador e do outro treinador, e que é o tempo que vai fazer eles assimilarem melhor esse rendimento, tanto do que foi o Jardim, do que é o Tite. Da nossa parte ali, o Valuzeiro, que a gente observou, a gente pensou esses pontos que chamaram a atenção. Por parte do Romero, teve algum ponto também que você entende que saiu um pouco do óbvio? Que ele tenha exposto algo que vocês não sabiam com respeito à temporada atual? Não, HG, o Romero citou muito a respeito do... às vezes o torcedor, por não ver as coisas acontecerem da maneira que deveriam acontecer, mesmo sendo início de temporada, começam a fazer igual aquele vídeo maravilhoso, né, do Norte, a hora que o cara tá com um ovo assim na mão. O que você tá fazendo? Procurar pelo em ovo, né? Falando, tem mais gente, esse elenco tem mais maçãs podres, né? Quando você... Num dia, né, o Lucas Silva falou pra HG Play e o Romero lá pra Samuca TV. A gente tá falando de dois dos caras que mais jogos tem com a camisa do Cruzeiro, os caras que venceram, os caras que estão na história não pelos jogos realizados, estão na história também por conta, estão na história do Cruzeiro, na verdade, pelos títulos pesados que conquistaram. O elenco tá muito afim, o Romero falou de um elenco que não se incomoda com essa responsabilidade colocada nessa temporada de ter que vencer, pelo contrário, todo mundo tá lá e tá feliz de estar no Cruzeiro e de ter essa possibilidade também em termos de time. Então isso é uma coisa que... eu perguntei se era um incômodo de fato. Falei a respeito da situação. Olha, esse time é um time que, desde o ano passado, para não falar que é por conta da gestão de Tite, tem uma questão. O Cruzeiro sofre um gol, pega o seu jogo, a maneira que joga. Perguntei isso pro Romero. O que falta? Falta chegar mais gente, porque a gente tem você, o Lucas Silva, jogadores que venceram aqui, jogadores que já venceram no Corinthians, o caso do Cássio, o Fabrício e Gerson venceram no Flamengo, jogadores para passar isso. O que falta? Ele falou, não, é maturidade. Dentro do jogo a gente falar. Ele até citou algo bem importante aí, dá um tom do quanto o Romero conhece a torcida do Cruzeiro. Ele falou, a gente às vezes toma um gol no jogo, ele se identifica como cruzeirense, apesar de não ser cria da Toque, enfim. O burburinho, sabe aquele burburinho do estádio de querer que a gente faça as coisas mais apressadas? Cabe a nós não entrarmos nessa atmosfera. De sabermos, olha, precisamos de continuar. Ele falou, você tem razão. A gente não vai mudar o jogo tentando, eu pego a bola no meio de campo e já tento um chute de fora da área. E tem opções melhores. Nos últimos 10 minutos, 5, beleza. Aí a gente vai pra cima da forma, digamos, no desespero, assim. Então ele chamando muito pra si, pro elenco, responsabilidades. Agora a coisa de ambos, assim, cara, há muita vontade do elenco do Cruzeiro como um todo, dá pra gente cravar isso aqui, de fazer o trabalho do Tite acontecer. Tem. Bizarro. Olha, Eu também notei isso. Eu não noto isso, assim,
Quando o Diniz cai também tinha, mas não é parecido, tá? Parece que assim, não vai ser o suficiente. Eu só tô falando assim, não tô dizendo que todo elenco cruzeirense adora o trabalho do Tite, mas a maior parte, os principais, as lideranças as lideranças, cara, estão muito afim de fazer esse trabalho acontecer. Só uma coisa aqui, eu perguntei pro Lucas Silva sobre a questão do Matheus Bach, né, que tinha virado um trelelê danado. O Matheus Bach é quem tá dando treino, papapá. Ele fala que o Tite é o treinador, que não tem absolutamente nada do filho ser o treinador e que o Matheus Bach é um cara que dá algumas pinceladas no trabalho, assim como todos os outros auxiliares. Ele fala até do preparador físico, o Fábio Maceridian, que é um cara que participa muito do dia a dia do Cruzeiro e que dá também alguns, não vou falar pitacos, mas algumas pinceladas. Na verdade, em relação isso é mais ao trabalho. comum do que parece. Exatamente. Né? Isso é meio que geral. Acho que talvez o pessoal fique incomodado por ser o filho do Tite. Nós vamos falar daqui a pouco, trazer a informação. Antes, deixa eu falar de Virtual Autopeças, porque a Virtual Autopeças, aliás, eu sempre falo que é a maior do Brasil, e ainda tem gente que duvida, e duvida por quê? Se a Virtual atende as maiores frotas de locadoras de carros do Brasil, elas compram da Virtual, porque a Virtual tem o maior estoque, o centro de distribuição no anel rodoviário, as 5 lojas, o estoque sempre carregado, e aí não tem jeito. Se entrega em Belo Horizonte, região metropolitana, em todo o estado, os 853 municípios do estado de Minas Gerais recebem as peças da Virtual. Então não tem discussão. Se você precisa de peças para o seu carro nacional, importado, utilitário de passeio, fale com a Virtual. Qualquer tipo de peça a Virtual tem. Você precisa ter na agenda do telefone o número da Virtual, 34180705, Virtual, não confunda, se tem o arroba, é Virtual, a maior do Brasil, 34180705, 34180705, Virtual Autopeças. Antes da informação, o Magno Júnior mandou aqui um superchat dizendo que gostaria de parabenizar pela entrevista de ontem na HG Play. Vocês fizeram perguntas que de fato a torcida gostaria de fazer e com muito respeito. É isso aí, o Magno. A gente pergunta, não é inquirir, não é chegar o cara contra a parede, ser grosso, ser escroto com o cara. É perguntar o que tem que ser perguntado e de fato as perguntas foram todas feitas. Daniel, informação depois do intervalo? Ih, vocês estão que nem o João Kleber, né? Intervalo e daqui a pouco tem informação sobre o Cruzeiro. Até já. Você ouve Band News na área Minas. Ó, tem mais uma mensagem aqui, mais um superchat do Zé Arilson. Zé Arilson. Bora que amanhã tem Cabuloso e a Pousozeiro vai estar em peso. A HG fala para a diretoria do Pousão disponibilizar mais ingressos para o visitante. Abraço a todos. Zé Aí fica Arilson. Difícil, né? Já tem a cota para o visitante, eles não vão abrir mão disso, viu, Zé? Então, um abraço para todos aí da Pousozeiro. E que seja um jogo bacana e com muita festa e sem problemas amanhã aí em Pouso Alegre. O estádio é bom, hein? Como é que é? O estádio lá é bom. O estádio é bom. Bom estádio, Pousão. Manduzão. Pousão. Aqui, eles trocaram o gramado lá? Tá bom? Tá porque bonitão. Era um problema, mas o estádio é bacana. A cidade não lembro de ter problema não. Desde quando o Pousão chegou, botou terror. Então, um pouco antes... não sei quem nos concedeu uma entrevista aqui, não me lembro quem foi, disse que acho que vai ter que fazer a troca do gramado. Deve ter trocado, Deve ter trocado, porque desde quando eles apareceram na Elite, com qualidade o gramado. Bem bom. O Pouso Alegre é do CIMED? É dele? Do João Adib? Não. É patrocinado pela CIMED? Porque a CIMED tá ali, né? As margens da 381, né? A fábrica da CIMED. Tá ali, porque rolou um papo de que o João Adib iria comprar o Pouso Alegre, então não comprou, né? O Pousão vai ficar forte, Eu até vi esses dias ele falando sobre a relação da CIMED com o futebol, que o primeiro clube que ele patrocinou foi o Vila Nova, se não me engano, depois o Ronaldo procurou para que ele patrocinasse o Cruzeiro. Depois foi pro Palmeiras. Depois pro Palmeiras. Mas ele fala que não tem nada dele ser dono de algum clube hoje. Pode até ser que seja no futuro, mas hoje não tem nada. O futebol é que as empresas, às vezes, as empresas se o Adib quiser desprezam, né? entrar aí, na minha banda vida tá voltando. A gente vai comemorar 30 anos de fundação de banda. Até coloquei lá no Instagram hoje. A banda Flashpoint, a gente vai fazer um show, tá se organizando. Se ele quiser comprar o naming rights, pode comprar. Cimete Point. Pode. Oi? Se o João Adib quiser me contratar, eu ponho o filho de João Cimed. Eu saio do bolo.
É louco. Informação, Daniel Abreu. Bora lá, mais uma apuração Se essa informação não for relevante, você já sabe. É relevante então pro já torcedor do Cruzeiro. Mais uma informação aí, junto com o meu amigo João, a gente estava apurando depois dessa negociação do Prates com o Borussia, e o Cruzeiro avançou na renovação do Kaique, e deve ser anunciado em breve, vai ter uma extensão aí significativa do tempo de contrato, que termina atualmente no final de 27, e também vai receber um bom aumento salarial. A fonte não quis me dar detalhes aí desse tempo, nem do salário, mas vai ter uma boa extensão aí, o Kaique deve permanecer no Cruzeiro. Valeu, galera. Nós tivemos mais de 1000 likes. Valeu, mais de 1000 likes. O pessoal Exatamente. aguardando a informação do Dan. Só mais 2 superchats aqui pra gente seguir. Paraná, cadê o superchat? Ah, tá aqui. Assistindo a entrevista com o Romero ontem, o que mais me impactou foi como o Valu está ficando fininho. Mais impactante do que a entrevista foi ver o Valu fininho. O Gabriel Ottoni que mandou aqui o Valu. Valeu, Gabriel. E o Eberson. Menos 24 quilos e contando. Ontem o Príncipe disse pra mim, olha, eu recebi uma informação que você não estava muito agitado, estava meio para baixo. O que aconteceu? Um homem que usa Monjaro, ele não quer briga com ninguém, fica até mais tranquilo. Ele emagrece, ele fica mais tranquilo, calmante, mais sossegado, entendeu? Para fechar, o Eberson Carvalho, mais um treinador que vai ter que massagear o ego do Hulk para não ser demitido daqui 5 meses. É a opinião do torcedor, né? Eu não acho que o Hulk tenha todo esse poder, não, mas vamos lá. Ô, gente, vamos embora. Em 1 hora, Donos da Bola, segunda-feira às 11, a gente volta já com os primeiros jogos da segunda fase do Campeonato Estadual. Tenham todos um ótimo final de semana, muito juízo. Se for dirigir, não beba, e se for beber, me chame. Tchau. Você ouviu Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira.